Meus amigos, tudo bem? Nilson com vocês mais uma vez e esse para mim é o vídeo mais importante dessa minha curta carreira aqui no canal, no YouTube. E eu vou ensinar para vocês como a gente conseguiu multiplicar por 5, mais de 500%, o recebimento de dividendos em um ano, né? De fevereiro de 23 a fevereiro de 24, né? Esse ano agora, tá bom? Eu peço para você, né, tenha calma aí, eu vou passar os passos, né, por meio de fundamentos inicialmente, e depois a prática de como nós chegamos lá, tá bom? Se você gostar do conteúdo, eu peço que se inscreva, compartilhe, deixe um comentário e um like aí para nos ajudar, tá bom? E tenha paciência, caso você seja daqueles que, né, são mais agitados, né, você pode passar lá para a parte prática, tá bom? Eu vou começar com os fundamentos e a regra de ouro, ou as regras de ouro, né, que eu acumulei e aprendi durante 18 anos, mais ou menos aí, é isso aí, 18 anos operando no mercado financeiro, tá bom? E essa é o resultado, né, dessa plantação, né, nós escolhemos, né, você pode ver aqui, eu fiz um videozinho também da página da B3, né, da área do investidor, a gente começa em fevereiro lá com R$321 de dividendos, tá bom? A gente chega aí esse mês de fevereiro de 2024 com cerca de R$1.700, tá bom? Foi 1.650 exatamente, o que seria mais ou menos 5 vezes, né, um pouco mais de 5 vezes em um ano, tá? A gente não teve nenhum grande aumento de salário, a gente não ganhou na loteria, a gente não vendeu casa, carro, não. Né? Foram sementes plantadas que agora a gente está colhendo, tá bom? Então, passando para os fundamentos, tá bom? Que são os princípios que eu chamo regras de ouro, e na sequência a gente vai ter as práticas aí, as decisões que a gente tomou durante o caminho que resultaram nessa colheita de dividendos, tá bom? No princípio, né, não olhe apenas para o resultado. Se você quer ter consistência, você tem que entender o processo, tá bom? Tem aquelas imagens que falam, né, o jogador de futebol americano, após ganhar o Super Bowl, as pessoas dizendo, poxa, o cara tem um dom, para ele é fácil, né? Não olha para trás a vida do jogador, né? Anos e anos de prática, treinamentos e dificuldades, né, que eles passaram para chegar naquele momento de ganhar um Super Bowl. A mesma coisa nos investimentos, tá bom? Quando você vê só esse resultado, né, de 500% em um ano, você vai dizer, poxa, o cara tem um dom, o cara teve sorte, acertou, né, um investimento X. Não, isso aqui são só dividendos, pessoal. Então, não veja apenas o resultado, aprenda o processo. Isso que eu quero passar para vocês, eu quero ensiná-los o processo em que eu passei, tá bom? Que nós passamos aqui. Essa é a primeira regra de ouro. A segunda, o dinheiro não é necessariamente bom ou ruim. Ele é um instrumento potencializador. Tá? Muita gente confunde o versículo de 1 Timóteo 6,10, né, dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, o amor ao dinheiro, tá? A pessoa pode sim ter recursos, mas a pane, e o problema é quando os recursos ou o dinheiro tem a pessoa. Quando você ama o dinheiro ao invés de amar pessoas, tá bom? Então, o dinheiro vai só potencializar o que você realmente é. Então, o dinheiro é apenas um instrumento para você abençoar a sua própria família, abençoar a sua própria comunidade, né? Então, não tenha esse mindset dizendo que o dinheiro é algo prejudicial. Não, ele é um instrumento para alcançar algumas coisas, tá bom? Então, ele não é bom, não é ruim. Depende do que você faz e como você o vê. Se ele for o seu Deus, né, ele vai ser o seu dono ali, tá? Então, o correto é você ter dinheiro, não o dinheiro te ter, tá bom? Então, a segunda regra de ouro é essa: o dinheiro não é bom ou ruim, ele é só um instrumento potencializador. A terceira, que eu aprendi durante a caminhada: ninguém vai cuidar melhor do seu dinheiro do que você mesmo, tá? Pode parecer estranho eu dizer que o gerente do banco não é seu amigo, porque ele tem um empregador, né, que é o banco, e ele tem que cumprir metas. Então, ele vai te oferecer por vezes, tá, investimentos ou instrumentos contábeis melhores para o seu empregador, tá? Eu virei a chave mais ou menos em 2016 nesse aspecto, quando eu estava estudando aí a previdência privada do meu filho. Eu vi as taxas, né, que a gente fez na empolgação uns anos antes. Quando eu fui ver o crescimento
aquela carteira de previdenciária, eu vi que uma parte significativa era comida por taxas do Banco do Brasil na época, né? Então, entendi que eu saquei todo o dinheiro que tinha e a partir dali eu comecei a investir para o meu filho, né, tendo em vista a sua aposentadoria. Então, aprenda, busque conhecimento, busque entender, né, como as coisas funcionam nas finanças e entenda que ninguém vai cuidar melhor dos seus recursos do que você mesmo, tá bom? Puxando esse gancho, né, é a tal da autorresponsabilidade. Tá? Tome os remos das suas finanças, tá? Tome a decisão de gerir as suas finanças. Se você deixar a vida te levar, né, no aspecto aqui das finanças, você pode chegar a um lugar onde você não queria, tá bom? Ou chegar a lugar nenhum. Então, tome para si, tá? Invista tempo, né, aprendendo a investir, a poupar, aprendendo sei lá, escolher os melhores, né, instrumentos para que você possa colher na frente aí os resultados, tá? Não deixe a vida te levar, que ela vai te levar para um lugar que talvez você não queira estar, tá bom? Então seja responsável pelas suas próprias finanças. Outra coisa, né, o dinheiro é um ótimo empregado, mas é um péssimo patrão, tá? Einstein disse, melhor dizendo, que os juros compostos são a oitava maravilha do mundo, né? Aquele que entende ganha, né? Esse pedacinho, quando você entende que o dinheiro trabalhando para você é bom, você vai ganhar, tá? E quem não entende paga, tá? Eu deixei aqui um videozinho, ver se ele vai passar. Aqui a nossa carteira no Invest, né? Tem alguns investimentos aqui em renda fixa, a gente pode ver aí que renderam 40%, 55%. Ou seja, esses reaisinhos aqui, né, são nossos funcionários trabalhando aí 24 horas por dia, tá bom? Isso aqui é você usar o dinheiro, né, ser o patrão do dinheiro, não o dinheiro ser seu patrão, tá? Se você tem dívidas, né, você está escravizado aí pelo aquele que te prestou, aquele que te forneceu a dívida. Então, o dinheiro é um ótimo empregado. Quando você usa bem, está aqui, ele está rendendo aqui desde 2019 sem a gente fazer força, tá bom? E quando você está do outro lado, você está pagando juros, realmente o dinheiro, né, desse lado é complicado, tá bom? Então entenda que o dinheiro é um ótimo empregado, tá? Use-o como um empregado, né? Mas é um péssimo patrão. Ele cobra de você, ele tira, se você for descuidado, ele vai tirar tudo, né? Vai influenciar na sua família e no seu trabalho. Outra regra que eu aprendi com o tempo: poupar não é suficiente, tá bom? Então nós temos que, mais do que poupar, saber investir. Então busque, né, não mais só a inteligência financeira, né, anseie pela sabedoria, tá bom? Você vai reduzir seus gastos, né, vai deixar um espaço para formar a sua reserva de emergência, você vai ter seus investimentos depois, tá? E lembre que 1% em 20 anos faz total diferença no final lá da caminhada, tá bom? Isso aí é saber investir com sabedoria, saber escolher os melhores instrumentos. Então, para que você seja independente financeiramente, só poupar não vai garantir isso, tá bom? Tem que saber investir. Isso que eu quero ensinar aqui para vocês nesse vídeo, né, e nos outros vídeos desse canal aqui, tá bom? Pessoal, esse é o básico do básico das finanças, tá? Entenda a diferença entre ativos e passivos. E, por favor, compre ativos. Mas, caramba, o que é um ativo? O que é um passivo, né? Simples, pessoal. Um ativo vai colocar dinheiro no seu bolso e um passivo vai tirar, tá? Uma casa pode ser o quê? É um ativo ou um passivo? Eu digo para você, depende. Se esse imóvel está alugado, né, e descontando todas as taxas, imobiliárias, impostos, dinheiro entrar no seu bolso, na sua conta, ele é um ativo, né? Mas se você está morando, está pagando IPTU, está pagando manutenção, coisas assim, ele é um passivo, tá bom? Então lembre-se, tudo que tira dinheiro do seu bolso é um passivo e tudo que coloca é um ativo. Então busque comprar, por favor, ativos. Fundos imobiliários, ações que pagam dividendos, CDBs, LCI, LCAs, tá bom? Coisas que coloquem dinheiro, né, na sua carteira e não que tire. Tá? Então aprenda, ativo traz dinheiro para você e passivo tira dinheiro. Outro exemplo é um carro. Se o carro está sendo usado para transporte pessoal da família, ele é um passivo. Ele vai, primeiro, desvalorizar em 5 anos 40%, mais ou menos. Tá bom? Você vai gastar com seguro, manutenção, combustível, óleo, coisas assim. Tá? Se ele é alugado para Uber, alguém faz Uber, ou mesmo você faz, e
depois descontando tudo, você que tem lucro, o carro vira um ativo, tá bom? Então entenda a diferença. Vou voltar. Passivo, tira dinheiro do seu bolso, e ativo, coloca dinheiro no seu bolso. Se os jovens aprendessem isso desde o começo, eles poderiam usar o tempo a seu favor e comprando desde cedo, né, ativos, para que tenham lá uma aposentadoria mais tranquila, tá bom? Então entenda essa diferença. Sempre que possível, outra regra que eu aprendi durante esses 18 anos, fuja do imposto de renda, tá? Você tem investimentos que são isentos. No caso aí, né, os dividendos de fundos imobiliários, de fiagros, né, ainda são isentos no Brasil. Um exemplo, nos Estados Unidos, eles cobram lá 30% de imposto de renda em cima de rendimentos de fundos imobiliários, né, os REITs, tá bom? Nós temos no Brasil as LCI e LCA, né, letras de crédito imobiliárias ou do agro, tá? São isentos. As regras mudaram um pouquinho, né, o tempo aumentou, então eu tenho algumas antigas, tá? Então os rendimentos, né, desses tipos aqui são isentos de imposto de renda. Então sempre que possível, pessoal, fuja do imposto de renda. Isso eu aprendi durante o tempo. Outra coisa, os dividendos, né, são a nona maravilha do mundo. Isso que eu criei, tá? Então, quando você investe, no meu caso, de fundos imobiliários e fiagros, todo mês, eu mostrei para vocês, cai um dinheiro a mais, né, que eu tento reinvestir, tá? E também essa renda, se possível, e vai ser melhor se ela for isenta de imposto de renda, tá bom? Então, entenda que os dividendos, né, ações pagam dividendos, os fundos e fiagros, tá, são isentos de imposto de renda e são, para mim, a nona maravilha do mundo, aí, seguindo o conceito de Einstein, tá bom? Pessoal, shits happen, né? Ou merdas acontecem, então não adianta, pessoal, viver no limite sem uma reserva, tá? Prepare-se para o dia mau, ele vai chegar, tá? Quebra de um carro, uma enfermidade que você tem que gastar um recurso não previsto, um recurso que, se você tem plano, não vai cobrir, tá? Então, a quebra de uma televisão, uma coisa assim, tá? Então, tenha uma reserva de emergência, tá certo? E me perguntam, né, quanto? Depende muito, né? Se você é um funcionário público, tem uma renda estabilizada, sei lá, 3 a 6 meses, tá? Para deixar você tranquilo ali. Se você é da iniciativa privada, né, ou autônomo, tá? Eu boto aí de 1 ano para cima, porque a gente viu no caso do Covid, o pessoal perdeu emprego, né, ficou sem renda. Então, você tendo ali 6 meses a 1 ano, um pouco mais, né, de recursos guardados, né, para caso de emergência, você vai poder respirar aí por um tempo, tá bom? E merdas acontecem, dificuldades vão surgir no caminho, tá? Quem estiver preparado para elas vai sofrer menos, né? Não que não vá sofrer, mas vai sofrer menos em relação às suas finanças. Então, desde cedo, né, preparem aí e formem, né, uma reserva de emergência. Mais uma regra de ouro que eu aprendi nessa vida aqui. E pessoal, e para nos fortalecer na caminhada, né, e nos empurrar, tá? Vejam a linha de chegada, né? Vejam o seu objetivo, né? O que eu quero? Eu quero um objetivo de, sei lá, de médio e curto prazo, uma viagem, né? A gente foi conhecer a Disney há pouco, tem um ano, era um sonho de criança, tá? Mas não foi feito em 1 ano, foi planejamento de anos, tá bom? Sei lá, compra de um carro melhor, né? Ou uma casa, né, para a família, né? Então, aposentadoria. Então, vejam, né? Imaginem, né, a cada ação, a cada decisão, vocês estão lá vendo a linha de chegada, te empurrando para lá, tá? A certeza das coisas que ainda não existem, né? A fé. Vejam lá, né, seu objetivo chegando, né, para te motivar a chegar nisso, né? Veja e entenda qual é o seu objetivo, né? Vocês têm que entender, né, para onde estão indo, tá bom? Busquem, né, imaginem, sintam, né, respirem, né, como se já estivesse vendo e a linha de chegada chegando, se aproximando e você cruzando aí, né, e chegando no seu objetivo.